Quando eu coloquei esse tema, né, quando eu estava querendo trabalhar com vocês, e eu disse assim, né, o nascimento da psicanálise. E eu quis separar em 3 blocos. Um bloco, quando ela propriamente nasceu. Segundo bloco, quando ela, vamos dizer, ela foi formatizada. E o nascimento também da psicanálise para cada um de nós, que ela precisa nascer também. O que é o nascimento da psicanálise? O que é o nascimento, né, desse conceito, desse tratamento? É algo que começa dentro de cada um de nós. A psicanálise, ela não só está presa aqui ao método, não está só presa a uma teoria. Ela faz parte também do dia a dia, das nossas experiências, como nós encontramos esse consciente e como nós vamos fazer a releitura da nossa vida. É aí quando ela começa a nascer. Para quando ela nasceu para Freud? No momento que ele nasceu. Sabe? Quando Freud nasceu, ali nasceu a psicanálise, porque a história dele vai contribuir para tudo aquilo que ele formatizou, para todo o método, para todo o direcionamento que ele deu e como ele constituiu e criou essa psicanálise. Vamos saber um pouco dessa história dele. Eu sei que muitos de vocês já podem dizer, mas eu conheço a história, mas eu quero trazer alguns pontos que eu acho muito importante. Então, quando Freud nasceu, ele nasceu de uma família que era um pouco, vamos dizer, conturbada. Não foi uma família muito tradicional. Ele tinha um pai que era 20 anos mais velho que a mãe. Então, vamos colocar hoje. Se hoje um casamento, né, alguém que tem 20 anos e casa com um homem de 40 anos, nós vamos achar um pouco estranho. Você imagina isso acontecer, né, no século passado, né, há muito tempo atrás. Na época de Freud. Porque 40 anos significava ser uma pessoa já velha. Hoje nós temos 50, 60 anos, estamos começando a vida, mudando de carreira. Né? A longevidade nossa é muito grande, mas naquela época não, 40 anos significava que a pessoa já era um senhorzinho. Não tinha muita esperança ali, não. E quando o Jacob casa com a mãe dele, com a Amália, ele já vinha de 2 casamentos. Existem alguns biógrafos que dizem que é apenas um. A Amália foi a segunda e outros que dizem que ela foi a terceira. A primeira foi por uma conveniência, aquela questão de formado, né? Todo mundo queria se organizar para isso. A segunda, ela morreu, a primeira. A segunda, não se sabe muito sobre essa história, mas ela existiu e provavelmente ela morreu também, até ele encontrar a Amália. Então, quando ele casa com a Amália, ele já tinha 2 filhos, que é o Emanuel e o Filipe. O filho era apenas um ano mais novo que a Malha. O Emanuel era mais velho. O Emanuel já era casado. Tanto é que, quando o Freud nasce, o Emanuel já tinha um filho, John, que de um ano mais velho que Freud. Então, Freud era tio, né, de um sobrinho que era mais velho do que ele, que foi companheiro dele de brincadeiras, que foi companheiro de amor e ódio, como toda criança vai acontecer. Então, houve muito, né, se fala muito nas biografias, essa rivalidade entre amor e ódio entre Freud e esse primo dele, que era um ano dele mais velho. Uma outra questão que mexe muito com a história de Freud, que tem a ver com todo o desenvolvimento olhar dele, era que a Freud, ele olhava, fala os biógrafos, ele olhava para Philip como a pessoa ideal, mais lógica, mais natural de ser a mãe do pai dele. Porque Philip tinha quase a idade da mãe. E aí ele tinha um pai amoroso, mas que parecia ser avô dele e não pai. E ele cresceu nesse conflito. Então, existe casos, já ouvi casos, né, na clínica, para vocês, eu vou trazer um pouco dessa experiência clínica, que é uma das coisas que nós sempre fazemos, né, em todas as nossas aulas, para que vocês possam visualizar, entender melhor toda a teoria. E aí fica aqui só um ressalvo, que quando nós trazemos pontos de casos, nós não estamos falando de ninguém, você não sabe de quem está falando, você não sabe o caso completo, são apenas recortes para ilustrar, tá? Então, na clínica, já encontramos, já nos deparamos
com pessoas que tiveram uma dificuldade enorme de ter uma ligação, né, com o pai, de colocar o lugar do pai pela idade dele. Então, é uma vergonha que existia de apresentar esse pai, uma vergonha de apresentar a mãe, porque os coleguinhas estavam lá com o pai ou com a mãe, numa idade mais jovem, e a mãe dele ou o pai dele com uma idade muito mais velha, que parecia o avô. Então, trouxe muitas consequências traumáticas na vida adulta. Então, Freud passou por isso. Ele sofreu essa questão, né, de olhar lá e ver um irmão que estava ali achando que ele poderia ser o pai dele. E ainda por cima, quando a mãe engravidou, logo de Ana, a adulta dele, quando ele tinha 2 anos e meio, mais ou menos, quando ele engravida de Ana, quando a Amália engravida de Ana, a irmã dele, ele também fica assustado. Como? De quem é o pai? Será que é de Fílipes? Né? Será que é do meu pai, Jacó? Mas ele passa a ser avô. Então, essas questões passaram, né, dessa infância de Freud. Observa também a quantidade de irmãos que ele tinha. Teve um peso muito grande, isso é muito comum que se fala, o peso de que quando Freud nasce, e eles não eram ricos, vocês vão ver aqui a casa onde ele nasceu, então a casa embaixo era um comércio, a casa em cima é onde eles moravam. Desculpa, gente. Então, o Jacó, ele não tinha poder aquisitivo, mas ele vivia aí, nessa cidade, era uma cidade que estava toda a família junto, então eles se ajudavam. Ele trabalhava muito com mais a questão artesanal, né, que era mais rural. E quando passa a vir a industrialização, que ele não dá conta mais do trabalho dele, e ele se muda daí e vai para uma cidade, depois ele vai para Viena, tem 2 mudanças, tá? Quando Jacó sai aí dessa cidade, né, de Freiberg, ele vai para uma cidade depois de uma outra mudança. Então, são duas aí, vamos dizer, perdas na história de Freud. Então, quando ele sai desse lugar, ele vai perder, primeiro, o convívio com todos os familiares com quem ele tinha lá contato, com os outros primos, né? Com esse sobrinho dele também. Ele vai, por último, nessa última cidade, que é Viena, ele vai para um gueto, um lugar onde os judeus iam geralmente para esse lugar, então era um lugar muito, né, muito fechado, era bem urbano, tinha muitas moradias, uma próxima à outra. Então ele sai de um lugar que tinha natureza para um lugar bastante, vamos dizer, apinhado de gente, né, que tinha lá muitas construções. E é algo que Freud sempre vai resgatar isso nas férias dele. Ele sempre vai buscar nas férias com os filhos lugares em que ele pode ter contato com a natureza, que é algo que ficou marcado nele. E algo que se marca também nele é que ele sempre está falando que não gosta de Viena. Eu não gosto de Viena, não gosto de Viena, porque Viena... Mas ele não sai de Viena. Então, sabe aquela questão do amor e ódio? Eu gostava tanto de algo, e eu perdi esse algo. Mas se eu estou no outro, que é totalmente diferente, e se eu disser que eu gosto desse outro, eu vou trair o anterior. Isso é algo muito comum que acontece conosco. Nós, às vezes, não validamos um novo desejo, porque se eu disser que eu gosto de outra coisa, eu vou trair o outro. Quer ver isso que não acontece? Eu vou colocar aqui com gente. Você tem uma amiga, ou você tem um professor, e esse professor sai e entra um novo. Você gostava tanto do outro, ficou com tanta raiva com a troca, que qualquer professor, por mais que bom que ele seja, às vezes a pessoa tem dificuldade de aceitar isso, porque acha que vai trair o outro. É como se a criança, ela não consegue alcançar a questão de que eu posso amar mais de uma pessoa. Então, isso Freud passou também. Ele tinha, né, esse conflito com Viena, mesmo não sem deixar Viena, né, ficando lá, até que quando houve, né, a questão do nazismo, que ele precisava sair, ele ficou lá até os últimos momentos para poder sair, ele se segurou. Tudo tranquilo, gente, até agora? Estou lá no primeiro slide, certo? Aí é, ele vai para Viena, ele vai para esse lugar. Uma outra questão que é importante é que nesse processo, quando ele vai trabalhando a questão do pai, da mãe, que é o Édipo, tá?
como ele vai descobrir lá, esse amor que ele tem, essa paixão que ele tem pela mãe, e essa raiva que ele tem do pai, ele também não consegue trabalhar isso lá na frente. Ele trabalha, interessante, ele trabalha a teoria, ele percebe a teoria em outras pessoas, mas ele não vai trabalhar a questão dele. Tanto é que ele era tão pegado à mãe, que mesmo adulto, né, até quando ela morreu, ele tinha por obrigação todo domingo visitar a mãe. Todo domingo ele precisava, né, almoçar com essa mãe, ele tinha um respeito por ela, ele admirava essa mãe. Tem os sonhos dele, ele fala dessa mãe linda, essa mãe, o lugar que ele colocava isso. E esse pai, ele traz, né, às vezes na fala dele, esse pai como aquele que ele se decepcionou. Tem uma passagem que no vídeo tem sobre isso, né, acredito, do que ele está conversando, o Jacó está conversando com Freud, e Freud diz a ele, né, Jacó diz para ele que ele estava andando, e aí o chapéu dele, ele estava no meio, vinham os cristãos, aquela questão do antissemitismo. Um grupo de jovens cristãos derrubou o boné dele, era novo, e mandou ele pegar, e Freud perguntou, e aí, o que você pegou? O que é que você fez? Ele disse, não, eu fui lá e peguei. Isso para Freud foi muito, muito forte, porque para ele, aquilo ali foi um rebaixamento. Nessa época, a gente tem um livro aqui, eu gosto muito, que é de Renato Nizam, tá? Ele fala muito da questão judaica da época, a comunidade judaica, como eles se formavam, o sentimento, né, do judaísmo, de grupo, de raça, isso era muito forte. E a gente não pode tirar do contexto também a questão histórica de como esse judaísmo ele foi se adentrando lá em Viena, ele foi se colocando, o que tem por trás de tudo isso, e Freud sofreu muito com a questão do antissemitismo. Nós vamos ver isso, falar muito sobre essa questão, quem fala também muito bem aqui é também o Peter Gay, tá? Eu tenho 3 biografias, eu vou colocar para você, tem o Peter Gay, maravilhosa, Peter Gay, aliás, tem a Kitty Jones, que chama-se que é o biógrafo, né, oficial dele. O Jones tem traz muito conteúdo, porque ele estava lá com Ana, com todo mundo, ele teve muito acesso, né? Temos também uma que é muito bom, que é a de Elizabeth, tá? Ela é mais historiadora, ela traz uma vertente muito boa. E o Gay aqui, ele vai falar, traz muito essa questão do judaísmo. Uma coisa também, esse outro aqui, ó, é muito bom, esse outro livro aqui. Ele é pequenininho, mas ele traz uma biografia, um olhar bem diferenciado, tá? Sobre a questão de Freud. Ele traz aqui uma abordagem, vamos dizer, mais profunda, mais ligado não só à história, mas ligado a produções dele, o que ele fez. Dentro desse aqui, que é o Remesan, a gente tem esse outro livro de Mesan, só um minutinho já, tá? Que é O Tronco e o Ramos. Também o Mesan, ele traz muito essa questão, estuda a psicanálise e ele traz muito contexto histórico. Pode falar, Israel. Bom dia primeiro, né? Yeah. Bem-vindo, tá? Obrigado, obrigado. Sobre o Moisés e o monoteísmo de Freud, é ali que ele vai falar de maneira mais objetiva sobre essa questão do judaísmo, ou outras literaturas ele vai falar do judaísmo tão quanto ele fala no Moisés e o monoteísmo? Veja, se a gente começar a olhar nas entrelinhas, a gente vê muito mais na biografia dele. Quando ele fala muito dessa questão dele ser, na autobiografia, dele ter sido separado, dele se escanteado, a gente pode trazer alguns traços também da questão do antissemitismo. Mas em Moisés, já foi no final, foi um dos últimos livros dele, que ele escreveu. E ele escreve tendo a consciência do que está escrevendo, e ele sabe que aquela escrita ali vai causar vamos dizer, um reboliço na comunidade, como ele coloca. E ele diz, olha, a minha intenção, quando eu escrevo Moisés, né, no monoteísmo, não é afetar o povo em si judeu, mas trazer uma visão, uma perspectiva do lugar, do pai, de uma questão mais psicanalítica ali, analítica. Muitas vezes as pessoas não entenderam, e ele é bem criticado
com essa relação, tá? E aí vou pegar a tua deixa, foi até bom tu trazer isso, aí eu lembrei aqui o seguinte, ele nasceu no seio, né, judaico, o pai dele não era ortodoxo, o pai dele, ele tinha o judaísmo, mas não era aquele que trazia as tradições, né, para dentro da família. E na infância dele, até os 2 anos e meio, mais ou menos, quando nasce a irmã dele, Ana, existia uma empregada doméstica, uma babá, que tomava conta de Freud, que era católica. E ela levava Freud para lá, para a igreja, para também aprender a questão do catolicismo. Então, logo muito cedo, Freud ali, veja, 2 anos e meio, 2 anos, aquela criancinha, ela está em processo de formação, então tinha outras informações também religiosas que vinham trazer para ele, que vinham confrontar ali a mente dele. E ele chegava em casa e ficava conversando, né, com a mãe, contando que essa babá, ela trazia para ele que era diferente, né, daquilo que ele aprendia, pelo menos, né, do judaísmo. E essa babá, ela traz uma perda muito grande, que é antes dessa viagem dele, que é a questão que ela roubava, descobriram que ela roubava. Então, quando ela descobriu isso, o Filipe, o irmão dele, prendeu essa, entregou ela, ela foi presa. Freud viu ela sendo presa nesse país, ficou com muito medo, porque coincidiu justamente com a ausência dessa babá presa, né, engaiolada, enjaulada lá, no lugar onde ela foi, né, levada, acho que tipo um camorão, mais ou menos, e o distanciamento da mãe pela gravidez de Ana. De uma mãe ter se separado mais um pouco dele, e ele fica desesperado, é algo que a gente vai ver tanto na literatura, a gente vê na internet sobre isso, que é muito comum, e ele fica desesperado pela perda da mãe dele. E aí ele vai para Filipe perguntando sobre isso, e é um dos insights que ele tem da beleza da mãe. Então, a mãe, quando ele começa a gritar, a ficar desesperado, querendo que abra o baú para ver se a mãe está presa, trancafiada, porque a criada foi trancafiada. Quando ele abre, o irmão mostra ele vê a mãe saindo do quarto lá, muito bela, esguia, então ele tem essa imagem dessa mãe saindo, de sair, tá? E já existe, você depois, se você puder lembrar, você pode me procurar depois, que eu vou te dar um dos livros que eu li sobre um capítulo só sobre Moisés, falando sobre isso, tá? Que vai mais aprofundado do que a minha fala aqui, tá certo? Então, eu posso te dar para uma referência que é bem legal. Depois tu me procura, vou procurar a Flávia, pega meu contato, que eu vejo qual foi um dos livros que eu li sobre isso, eu te passo. Eu acho que isso vai ser bom para você, ok? E aí a gente não vai entrar nesse mérito também, porque tem muita coisa para a gente falar aqui agora. Fica para você depois, tá? Então, isso foi a infância dele. Uma das coisas também que marcou muito a questão de Freud foi que ele tinha a ilusão que os pais eram abastardos, os pais eram pobres, eles eram pobres. Quando Freud vai, quando Jacob vai para Viena, ele ainda recebe a ajuda da família e, principalmente, ele recebe a ajuda dos 2 irmãos, dos 2 filhos dele, Emanuel e o Filipe. Mas Freud traz alguns comentários em que o pai tinha, né, poder, tinha dinheiro, e isso, né, os comentadores falam que ele vai trabalhar muito bem naquele texto do Infamiliar, em que ele disse que as crianças criam a imagem daquele super-herói do pai e da mãe que tinha poder, para que poder dar conta, né, da uma necessidade. Então, Freud tinha, né, essa questão da pobreza muito forte com ele. Ele foi criado com muitas regalias, ele foi criado separado, porque aí uma pessoa lá, quando ele nasceu, disse que ele ia ser a pessoa que ia ter uma fama, ia ser a pessoa que iria ter uma notoriedade, e ele foi criado com isso. Então, tanto o Jacó como a Amália colocaram Freud num lugar em que ele tinha um espaço, tudo girava ao redor dele. E aí a gente vai entender também alguns comportamentos dele mais na frente, enquanto adulto, em que tudo tinha que girar ao redor dele, do lugar que ele se colocava. E talvez isso tenha sido muito bom, de uma certa forma, porque para ele dar continuidade, né, e ele criar essa psicanálise, ele precisou ter sido muito forte para não permitir
que outras pessoas viessem e tirassem ele desse lugar. A gente vai ver isso lá quando a gente for falar sobre o movimento psicanalítico, certo? Vamos agora na questão da família dele. Então, Freud, ele estava sempre estudando. Uma coisa que eu não falei é que ele tinha um desejo, ele teve uma influência de um amigo em que ele pensou em ser um advogado, fazer direito. Até que depois ele mudou de ideia e foi para a medicina. E na medicina, ele tinha um professor, que ele passou muito tempo com ele, que é o Brook, a gente vai falar também um pouquinho mais à frente com ele, e ele só toma a iniciativa para começar a clinicar e terminar o curso, porque por mais que Freud fosse inteligente, por mais que ele tivesse uma mente brilhante, lá na faculdade de medicina, ele levou muito mais tempo do que uma carga horária que era do curso. Ele passou tipo um ano a mais isso aí, porque ele gostava da pesquisa. Ele não queria a clínica em si, ele era um investigador. E só quando esse Brook fala que se ele quer casar, que aí ele já tinha, né, ai, dona, esqueci o nome da mulher dele, não acredita? Com a Marta. Então, quando ele já estava lá namorando a Marta, ele queria casar com ela, então foi quando ele vai para a clínica. Então, ele conhece Marta, tem as correspondências, Marta morava em um lugar distante. Marta foi uma mulher que, de uma certa forma, que também não era tão incomum naquela época, ela se anulou para viver em função de Freud. Então, tudo era em função a Freud, a mente brilhante dele. Então, é uma repetição. Observa que ele casa com uma mulher muito parecida com a mãe dele. A mãe dele vivia e se dedicava aos filhos, colocando ele naquele lugar em que ele seria a pessoa a estrela de tudo. E a Marta faz a mesma coisa. Ela se anula, ela é uma excelente dona de casa, ela cuida bem dos filhos, mas ela deixa Freud, né, no lugar em que tudo tinha que ser ao redor dele também, para isso. Então, ele tem, né, os filhos, ele coloca, existe uma questão do Freud de gratidão, que eu acho que é bem interessante isso, que as pessoas às vezes falam, Freud ele é ingrato, mas veja, a primeira filha dele, ele faz em homenagem à esposa de Brauer, o Jean Martin, de Charcot, o Oliver, um escritor que ele gostava muito. Então, ele vai colocando esses nomes, e no final, que é Ana, que é a irmã dele, que ele tinha um pouco de atrito. Porque lá, a irmã dele, depois, né, ele nasce a irmã, e é normal, natural, uma criança, ela sentir uma rivalidade com seus irmãos, porque até então tira aquele daquele lugar. Então, enquanto o menino está ali, é o bebezinho, enquanto ele é o mais novo, quando nasce um outro irmão, ele perde esse lugar. Então, ele tinha lá atrás um atrito com Ana, a irmã dele, mas ele consegue colocar aqui para essa outra Ana. Tem algo também que eu esqueci, é que dentro dos irmãos de Freud, tem um que nasceu e morreu com 8 meses. Isso também vai ter um peso muito significativo no processo dele, lá na frente, como adulto, e uma questão também na própria teoria que ele vai fundar. Tá? Ele gostava muito, era um pai, diz que é um pai muito amoroso, então ele tinha o tempo que ele tinha de férias, ele estava com os filhos. Ana foi a filha que ficou mais próxima de Freud, foi que seguiu vamos dizer, com a carreira de psicanalista. Ele faz análise em Ana Freud, e hoje a gente faz assim, isso é um absurdo, né? Que absurdo, como é que Freud fez análise da própria filha? Naquela época, era muito comum, eles fazerem ter esse tipo de procedimento. Os próprios psicanalistas que estavam se formando, estavam aprendendo, ele fazia com as esposas, com os filhos, um trocava com o outro, faziam análise ali e levavam, né, as questões da análise que fez com um para se discutir. Não tinha muito essa questão entre eles. Lá começou muito na sociedade psicanalítica das quartas-feiras, essa questão do sigilo, que acabou ocorrendo um rompimento dessa quarta-feira, dessa sociedade. Então, Freud, ele tinha esse amor. Fala-se
fala-se que, por uma questão dele não querer se desviar do objeto dele, que seria o objeto de estudo, a psicanálise, a sua construção, ele deixa de ter relações sexuais com Marta. Há uns comentários sobre isso. Lendo outros biógrafos, eles trazem, né, alguns recortes e cartas, e que Freud não diz isso, né, que ele não foi tão bem assim, ele não deixou de ter relações com Marta. E é uma fofoca que ele, né, tinha um caso com Mina, que também foi fofoca, que nunca nem se descobriu sobre isso. Essa parte eu gosto demais, que é o período acadêmico. Então, Freud, ele era um aluno excelente, brilhante, tudo ele tirava notas, né, muito altas. Quando ele fez o ginásio também, em primeiro lugar, e ele vai para a Universidade de Viena. E ele vai exercer lá a medicina, e ele fica muito com esse Ernest Buch, o professor. Ele vai para neuropsicopatologia, ele é neurologista, é a área que ele vai abraçar, e ele também tem muito ligado à fisiologia. Então, ele faz muitas pesquisas nessa área, tem muitos escritos dele sobre isso, e ele faz parte desse corpo, né, de estudantes, bolsistas, que tinha pesquisa. Até por esse Bluch, como eu já falei, ele chega para ele e diz, olha, é melhor você sair daqui, porque aqui você vai ser apenas um sucessor de alguém, mas não vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro no campo, é clinicando. E aí, quando ele sai daí, desse laboratório de fisiologia, psicopatologia e fisiologia, e ele vai, sim, para fazer a residência dele médica. Então, é quando ele começa a trabalhar, vamos dizer, na psicopatologia, se dedicar mais à neurologia, que ela também era muito conhecida lá na época, que trabalhava as doenças nervosas. Então, ele tem conhecimento de Charcot. A parte da biblioteca de Viena, ela era uma... Não tinha, vamos dizer, o acervo, não tinha um conteúdo, né, interno lá que pudesse responder as questões dele, que ele pudesse aprimorar os seus conhecimentos. Então, Freud, ele vai para... Ele requisita fazer um estágio, vamos assim dizer, lá no Hospital da Salpêtrière, que é em Paris, e que era muito conhecido o Charcot. Tem um relatório de Freud, que é sobre o relatório de visita, quando ele chega, né, dessa visita de 6 meses, ele passa lá, e que ele ganha uma bolsa para ir para lá, ele recebe, ele faz um relatório, é maravilhoso, tem nas obras dele, leiam que você vai entender muita coisa sobre Charcot, sobre a história lá. Então, o que é que nós temos aí? Ele vai lá para a Salpêtrière, lá tinha os dias em que Charcot tinha os atendimentos ao público, que é como você vê aqui nessa foto, onde os médicos ficavam ali, independente do grau de conhecimento de cada um, independente se já era um médico renomado, se era apenas um acadêmico, se era um residente, eles ficavam em uma sala e Charcot fazia as demonstrações de hipnose. E fora isso, existia as visitas a esses doentes, que ficavam lá nesse hospital, e tinha também os outros estudos que Freud começou a estudar, mas ele ficou tão encantado com Charcot, que foi uma das críticas que ele teve lá na universidade dele, que ele se focou tanto naquilo que Charcot trouxe, que ele esquecia as outras propostas que ele foi para estudar. O que é que acontecia ali na Salpêtrière nessa época? Existia ali mais de 5.000 pessoas que estavam, né, hospitalizadas nesse lugar. Quando Charcot começou a ser residente nesse hospital, praticar a residência nesse hospital, ele se apaixonou, deixa eu pegar aqui, gente, ele se apaixona por toda a estrutura, e era muito comum ser um hospital de passagem. Então, e os médicos que trabalhavam, que estudavam a questão das doenças nervosas, eles iam ali, faziam essa residência e iam embora e não voltavam mais. Charcot, ele voltou. Ele fez a residência e ficou nesse hospital
trabalhando por muitos anos, sem ter nenhuma remuneração. Só muito tempo depois, que já estava consolidada a sua pesquisa, que ele já tinha, né, e que ele criou departamentos, ele começou, sim, a ser remunerado, começou a ser visto, né, como um pesquisador dessa área, e aí ele foi, eu acho que foi diretor, mas eu não lembro muito bem. Qual foi a grande contribuição de Charcot? Há muitos anos atrás, a, a histeria era vista como uma doença mental. Aquela questão, e só mulheres, né? Que tem a histeria, tem a ver a questão do útero, aquela questão. E aí Charcot começa a perceber que não só mulheres, mas os homens também tinham a histeria. E que a histeria, naquela época, era tido como uma loucura. Ter esses sintomas, essa apresentação, essa sintomatologia como loucura, significava que existia ou que podia existir alguma coisa no corpo que ia ser mal, estava mal conduzido, que iria afetar essa loucura, ou como se não tivesse nada que pudesse se prender a isso. Quando o Charcot começa a trabalhar com a hipnose, trazendo e mostrando que existia uma sequência, que existia uma sintomatologia não tão diferente para cada uma pessoa que estava ali. Quando ele começa a enquadrar isso, então ele sai da loucura, que não existia, né, vamos dizer, um direcionamento, e ele mostra que sim, que a histeria ela tem um viés, ela tem um direcionamento. E aí ele tira, né, aquele sintoma, aquelas pessoas da loucura e coloca a trabalhar para a neurologia. E aí sim podem ser cuidadas, podem ser trabalhadas. Com a hipnose, que Charcot trabalhava lá, ele fazia com que o comando dele, hipnótico, fosse reproduzido os sintomas. Então, existia essa lógica. Então, os sintomas, ele começava a mostrar que existia uma similaridade entre um e o outro, que poderia acontecer. E que esses sintomas, para entrar no sistema, né, na questão da doença nervosa, ele ia estar ligado não no aspecto físico da pessoa, mas sim numa questão mais psíquica, só que ele não aprofundou. O que é que nós tínhamos, né, nessa época sobre hipnotismo? Se a gente voltar um pouquinho atrás, e aí tem um livro fabuloso, que é Mesmer, O Feiticeiro. Esse livro acho que você consegue no YouTube, e quem é aluno nosso, temos na nossa plataforma, inclusive na plataforma da Turma 12, né? Todos eles têm acesso a esse filme. Ele mostra esse filme, né, o nascimento da hipnose, que chamava antes de mesmerismo, não era hipnose. Tá? A hipnose veio depois, essa nomenclatura. Então, Mesmer percebia, ele começou a trabalhar numa questão anímica. Se dizia na época que existia uma energia anímica, que essa energia poderia fazer com que as pessoas entrassem fazendo um processo de histeria, um processo de loucura, quando essa energia era afetada. Então, se usava ímãs naquela época para que esses ímãs ele fosse colocado no corpo e dava um relaxamento com as pessoas. Então, Mesmer, ele começa a perceber que não tem a ver com o imã em si, mas tem a ver com a influência em que o médico ou aquele que está à frente, ele vai dar comandos sugestivos e que vai tirar esses sintomas sem precisar usar a questão do imã. Então, tem uma cena do filme, muito legal, e acontecia mesmo, uma terrina lá com água, todo mundo entrava dentro, e aí botava lá, e quando estivesse levando eletrochoque, ele dava os comandos, e aí as pessoas começam a dizer que ele é charlatão, porque aquilo não podia acontecer, até perceberem que não tinha imã nenhum, que era só uma influência dele. E Mesmer, ele era doutor, né? Não doutor de médico, mas tinha doutorado em medicina, e trabalhava onde? Na Universidade de Viena. Entende? Então, ele estava lá, o mesmo estava lá, ele é da Universidade de Viena.
Para você ver que ele tinha um peso, ele tinha um nome. E aí mesmo começou, que chamava o mesmerismo, foi nessa época que lá em Viena começou a ter uma proliferação de pessoas com histerias, aqueles ataques, né? Tem também, se a gente for para a parte, né, espiritual, foi uma época também que proliferou muito o espiritismo, porque tinha aqueles ataques, e ele ia fazendo esse trabalho. Ah, depois, né, mesmo foi cassado, ele deixou de exercer a profissão de médico, porque ele coloca ele como um charlatão. Tem, né? O filme tem a questão toda, o envolvimento amoroso, tal, que toda história traz isso. Né? A gente não sei até que ponto é verdade ou não, se ele tem um envolvimento amoroso, mas toda história traz, até para aprender o espectador, o telespectador. E aí vem uma outra pessoa que vai trabalhar com a história de mesmo, a técnica de mesmo, que até então se chamava mesmerismo, e ele vai trabalhar, coloca-se o nome dele, até que depois ele muda e tem o nome de hipnose. Então, vira o hipnotismo. E o que era o hipnotismo? Era alguém que tem um poder acima de um outro, que tem vamos dizer assim, não quer dizer poder, deixa eu ter uma palavra. Me ajudem aí se vocês conseguirem lembrar, que eu estou querendo lembrar. Né? Aqui é um poder, tem um... Manipulação? Não, Flávia, é alguém que é acima, que consegue dizer tal coisa, a pessoa segue. Uma também liderança. Tem um domínio, isso, obrigada, gente. Tem uma influência, um domínio sobre o outro, e que faz com que esse outro comece a atuar, comece a responder para que aquele que ele está sendo dominado, influenciado, manipulado, possa se agradar dele, tá? Então, o hipnotismo nada é mais do que isso. Existe uma sugestão, existe alguém que tem um domínio sobre o outro e que ele diz, alienado, né? E que ele diz, a gente chama de sugestionado. É uma sugestão, são pessoas sugestionáveis. Que ele consegue fazer isso com o outro. E aí, sim, o hipnotismo vai poder, dentro desse domínio, dentro dessa influência, dizer para o outro, persuasão, muito bem também, vai dizer para o outro que aquele sintoma, ele pode deixar de existir, que aí ele pode trazer esse sintoma de volta, como Charcot fazia. Olha, você agora vai sentir isso e vai mostrar isso, e acontecia, e deixava de acontecer, e tirava e colocava. Nesse lugar, tá? Que o hipnólogo, ele fica. Agora eu vou fazer uma ressalva aqui, tá? Diante da psicanálise e a hipnose. Quando eu fiz o meu curso de formação, e eu sei que existem muitos cursos por aí que utilizam a hipnose dentro da grade. O meu curso que eu fiz, ele também utilizava. E ele até incentivava a nós fazermos cursos fora, né, de hipnose, para que a gente pudesse usar na clínica. Eu fiz, gente. Tá? Eu tenho lá, sou hipnóloga, tá lá, tenho lá, 2 certificados, bem lindo, lá, bonitinho, tá? Mas, o que aconteceu? Eu fui estudar, eu fui ler, eu fui entender a história da psicanálise. Ok, Felipe. Tá, descanse, se cuide, tá? A minha gargantinha tá meio também, tá um pouquinho. Vocês estão vendo que eu tô, de vez em quando, ela trava aqui. Eu acho que a gripe também está vindo por aí. Então, veja, eu fui estudar. Eu fui ler a história da psicanálise. E aí eu digo a vocês que hipnose não se trabalha junto com a psicanálise, tá? Hipnose, ela tem os seus méritos em outra forma. Ela pode ser trabalhada com outra abordagem, mas dentro da psicanálise, não. Porque a psicanálise, nós não ocupamos esse lugar, tá, de influenciador,
nós não temos o domínio sobre o nosso paciente, ou nosso analisando. Nós não somos aquela figura que vai dizer a ele o que é certo, o que é errado. E o hipnólogo, para que a coisa aconteça, ele tem que ocupar esse espaço. Por isso, não se usa hipnose dentro da psicanálise. Ou você é psicanalista, ou você é hipnólogo, tá? Não estou falando da hipnose como tratamento, como abordagem, é um outro processo, ok? Mas dentro, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, quando eu for falar dessa passagem de Freud. Mas eu queria que isso ficasse muito forte. E isso é muito forte para mim, porque eu fui enganada, vamos assim dizer. Porque eu entrei, sabe, dentro desse desconhecimento aprofundado, eu fui fazer isso. E até que eu aprendi e saí, tá certo? Então, o que é que aconteceu? Mas Freud estava lá, não tinha ainda psicanálise. E aí ele vai e vê como Charcot vai mostrando que tinha medicação, era se trabalhado, né? A medicação no hospital lá com Charcot, tinha a hipnose também. E ele vai, acha aquilo incrível. Então, tem uma cena aqui, né, as histéricas. Essa foto aqui dessa mulher que vocês estão vendo aí nos slides se chama Augustine. Augustine foi uma das pacientes de Charcot que ele utilizou muito ela. E aí tem uma coisa muito interessante, que a Augustine, como muitas outras, né, muitos outros histéricos, as histéricas que estavam lá, começaram a mostrar muito a questão da sexualidade, e que Charcot não queria entrar nesse lugar, não queria trabalhar isso. O papel de Charcot era, eu vou provar que a histeria não é uma loucura, não é uma doença mental, ela vai para a neurologia, ela é uma doença de nervos. Augustine, existe um livro dela, um filme, desculpa, que se chama Augustine. Esse já é mais difícil de você encontrar, ele não tem disponível no YouTube, numa plataforma aberta, nem nas outras plataformas, né? De streaming eu consegui ter, mas eu tenho uma cópia desse filme que tem também, olha, para quem é aluno da formação, que faz parte como aluno, a gente tem esse filme lá no GESCLIP, né, no Cine GESCLIP, então vocês vão ter acesso a esse filme, ele é maravilhoso. Quem não tem acesso ao filme também, e tendo acesso ao filme, estudem a história, vamos procurar pesquisar sobre a Augustine, que ela quase que foge de lá, da Salpêtrière, porque Charcot queria que ela ficasse nesse processo. Ela queria evoluir, ela queria mudar, ela queria sair, né, daquela doença, mas essas figuras eram lá para serem demonstradas. Eram utilizadas, né, como um laboratório, pesquisa de laboratório. Então, ele não tinha muito essa questão de sair. Freud, ele se apaixona por Charcot, né? É muito natural ele se apaixonar, né, dessas figuras eminentes. Ele aproveita, né, um momento, aquela questão, quem sabe faz ao vivo, a gente não deixa nada aproveitado, nem passar, a gente está o tempo todo ligado nas questões. Então, Charcot tinha perdido o intérprete dele do alemão e Freud disse, opa, estou aqui, deixa comigo. Então, acabou tendo uma amizade maior com Charcot, que ele fez, né, prefácios de livros, ele traduziu e passou a pertencer também ao ciclo íntimo de Charcot. E é interessante que nós não vemos isso, tá? Nas biografias, ou aquelas que a gente encontra lá na internet, mas Freud, quer dizer, depende das biografias. A gente vai ver também isso, sabe onde? Nas cartas. As cartas, as correspondências que Freud tinha, ele reservava o domingo para escrever tudo, que ele trabalhava muito, ele revelava muita coisa. Então, ele tinha correspondência com Charcot sobre os casos dele no início. Ele trocava ideias com Charcot, sabe? Ele mandava, Charcot, estou com um caso assim, o que é que você acha? Era como se fosse uma espécie de uma supervisão que ele fazia com ele. E isso a gente não vai ver, né? Vamos dizer, nessas biografias que a gente vê o comum mais, né? Que pega só um aspecto. A gente vai encontrar isso pesquisando, estudando, né? Sobre a vida de Freud. Tudo aqui até agora? Podemos passar? Freud, ele vai, né? O Charcot passa o período dele, de 6 meses. Antes de voltar para lá, para a Universidade de Viena, ele tem um encontro também com Bernheim.
Bernheim é um também que trabalha com hipnose de sugestão. Então, veja, Charcot, mas tem 3 coisas aqui importantes. Charcot, ele trabalhava com a hipnose, vamos dizer, de pau. Ele fazia demonstrações. Bernheim e Libet tinha um outro hospital, que era o Hospital de Nancy. Eles trabalhavam com a hipnose de sugestão. O que é a hipnose de sugestão? Ele dizia para que a pessoa devia ficar curado. Ele tinha isso e que a partir daquele momento ele não ia sentir mais isso. Charcot usava os sintomas para provar a teoria dele. Bernheim e Libet trabalhavam com mais um público, né, também mais carentes. Ele, principalmente o Libet, ele trabalhava com sugestões para tirar o sintoma dessas pessoas. Nesse período, o Bluch, né, antes mesmo dele ir para lá, o Bluch apresentou Breuer a Freud. Breuer era um eminente, né, médico, neurologista também, acho que é fisiologista, não me lembro, não me recordo bem. Eu imaginava que era neurologista, mas que Bluch apresentou, então lembra-se que Freud estava lá, embevecido por Bluch, né? Estava lá, tinha Bluch como aquela pessoa influente, aquela pessoa que ele gostava muito. Bluch vai apresentar Breuer, e Breuer passa a ser uma figura muito importante para Freud, porque ele ajuda Freud no início da carreira dele. Até financeiramente, monetariamente, ele dava um sustento para que Freud pudesse, né, sobreviver. E numa das conversas, antes de ir lá para Charcot, que isso foi em 1886, em 1883, mais ou menos, o Breuer fala para Freud que havia trabalhado com uma pessoa que havia usado o método catártico, que era uma hipnose também, tá? De forma que ele fazia com que a pessoa ela revivesse os traumas dela passado, ou aquilo que tinha a ver com o sintoma dela. Que tinha a ver com os sintomas de que ela estava sofrendo. E que a pessoa era Ana O, que é o nome dela lá, mas ela era Berta Pappenheim. Ela era filha de um paciente dele. E ele conta que tinha dado resultado. Então, ele fazia com que, na hipnose, ele primeiro usa a hipnose para ela só relaxar, para ela dormir, depois ele percebe que, trazendo a hipnose, ela vai poder falar, né, dos sintomas, quando os sintomas ocorreram, o início de tudo, e Freud guardou isso. Quando ele está lá com Charcot, ele disse para Charcot sobre Breuer, o que Breuer tinha feito, além da hipnose. Mas Charcot não deu muita bola, não ligou muito, porque isso não era o objetivo de Charcot. Ele tinha lá o objetivo dele. Então, ele aprendeu lá a sugestão, então ele volta. Aí ele já volta e tem toda aquela questão que ele apresenta, esse relatório que eu já falei para vocês. Busquem, é muito interessante esse relatório. Ele começa a ter uma dificuldade, além das dificuldades normais que existia naquela época, por conta desse antissemitismo. Naquela época, ali na Alemanha, os judeus, e vinha pelas guerras, pelas revoluções, por todo o contexto político, os judeus estavam tendo uma proeminência muito grande. Então, existiam os atritos, porque as pessoas não queriam, né, que os judeus, né, tomassem aquele espaço. Então, existia essa questão também que Freud enfrentou. Né? Existe uma das biografias, que é a de Jones, eu olhar assim, para ler o livro, que é a de Jones, que ele fala que existia um posto que Freud poderia ter assumido há muito tempo e que era o tempo todo preterido a outros. Que só quando os amigos dele, algumas pessoas, foram interceder, ele conseguiu. E aí, quando eu li isso, eu me lembrei muito, tá?
daquilo lá que aconteceu com o pai, quando pegou aquele chapeuzinho, né, e aceitou o que aqueles jovens tinham feito com ele, a mesma coisa Freud fez isso lá em Viena. Ele, na universidade, ele aceitava que outras pessoas ficassem à frente dele, e ele só conseguiu essa vaga com intercessão de outras pessoas. Mas vamos voltar lá para a volta de Freud. Freud volta empolgadíssimo, né, querendo provar a todo mundo que Charcot estava certo, estava lá, né, deslumbrado com Charcot, e as pessoas começaram, cadê a sua teoria? Cadê aquilo que você foi buscar? Você voltou com outra conversa, não é nada disso. E ele queria provar, e os mais antigos, aí é um pouco, os médicos mais antigos rejeitaram aquilo que Freud trouxe, né, de novidade. Por quê? Vamos pensar. Se ele traz uma nova versão, se ele começa a mostrar um outro direcionamento, significa que tudo aquilo que aqueles, né, profissionais mais antigos tinham escrito, tinham pesquisado, tinham trabalhando, iam perder sua validade. Então, eles estariam errados. Por isso, às vezes, é muito aceitar o novo. Então, eles rejeitaram Freud, porque eles não queriam, né, ouvir, né, uma nova visão, uma nova experiência de algo que eles estavam há muito tempo lá, já trabalhando com aquilo. E, principalmente, trabalha que os homens, olha, os homens ser histéricos também, imagine se essa coisa de mulher. Imagine também uma sociedade patriarcal, machista, né, a misoginia, tinha tudo lá que a gente sabe hoje sobre isso. E ele foi rejeitado com relação a isso. Então, Freud fala que nessa época ele ficou muito tempo sozinho. E esse sozinho dele era justamente para poder construir, sabe, a teoria dele. Ele recebe uma promoção, ele termina a residência dele, então logo tempo depois ele abre a clínica dele, ele tem lá a Bergasse 19, ele casa, né, então ele já não aguentava mais casa lá com a Marta, o Bloy ajudava muito financeiramente, e quando ele passa a ser professor, titular da universidade, que as aulas, que eram no sábado, ele fazia seminários, né, aos sábados de manhã, o Bloy convida uma outra pessoa, que é o Fritz, para ouvi-lo. Fritz era um otorrinolaringologista renomado, Freud não era nada, tá, gente? Freud estava começando. Freud era eminente, conhecido, Fritz também, e Freud estava lá, estava começando, como tem muita gente aqui, né, que está na clínica, está começando lá, lutando pelo seu espaço. Freud tinha aberto a clínica, né, de neurologia, de doenças nervosas, e ele tinha uma amizade com Bloy há muito tempo, já vinham conversando sobre as questões, e com Fries ele começa a ter uma amizade. Isso aí com Fries foi lá em 1889, mais ou menos. Antes disso, em 87, Freud recebe a primeira paciente dele, que ele vai trabalhar com a questão da histeria, com casos de histeria. E aí é quando ele vai lá para Freud e diz, vou trabalhar, como é que a gente faz? Que foi a Amy von Emy. Amy von Emy, ela foi uma mulher riquíssima, já foi tida como a terceira mulher mais rica lá da época. Ela tinha casado com uma pessoa de idade. Ela tinha sido muito desprezada pelos filhos dessa pessoa com quem ela casou. Ele era quase 40 anos mais velho do que ela, porque viam ela como uma interesseira. Ela teve filhos, né? E esse homem morreu logo cedo. Ela tinha muitas questões, né, psíquicas, né? Ela tinha alguns adoecimentos que Freud viu que ela tinha a ver com a histeria. E aí vai para Freud, né, pedir para ele, orientar ele para trabalhar no método catártico. Então, vamos voltar lá na questão da hipnose. Charcot era só palco, apresentação. Bernheim era sugestão e Bloy usava o catártico, né, como forma de falar. Freud passa um tempo utilizando o método de sugestão, até porque ele também fez amizade com Bernheim e também traduzia os livros de Bernheim, tem prefácio do livro dele. Mas ele percebe que aquela sugestão também não funcionava muito. Não era só dizer para o outro que tinha que deixar de fazer, porque a doença voltava.
havia só um deslocamento. Então, por exemplo, eu tenho um vício, né, uma adicção com o cigarro, aí eu deixo de fumar, eu faço um processo, né, hipnótico, deixo de fumar, mas eu começo o quê? A usar drogas, eu começo a beber. Por quê? A causa, a base de tudo isso é uma fixação na oralidade, nessa área aqui, erógena, que é a boca. Então, o cigarro, para mim, ele vai me trazer o sintoma do cigarro, né, do fumo, ele vai trazer para mim uma tranquilidade, vai trazer para mim um relaxamento enquanto eu estou usando, mas eu não consigo resolver o problema que aconteceu, tá? Então, que é por isso que as pessoas que fumam, quando eu estou muito nervoso, eu fumo, porque eu fumar dá aquela sensação momentânea que está tudo resolvido. E aí a sugestão, né, ela vem nesse processo de você tira isso, mas vai outro. Há muito tempo atrás, você não tão muito, há muito tempo, foi no início, né, da minha carreira, eu participava de grupos do AA, né, como convidada, tá? Eu não tenho problema nenhum com a bebida, mas eu ia como convidada, e aí eu observava, e eu sempre falava como profissional. Cheguei a ser convidada para participar das reuniões fechadas, eu só participei de reuniões abertas, eu fui convidada a participar de reuniões fechadas, mas eu nunca fui, me arrependo até hoje de não ter participado. Então, o que era muito comum, né? O que é que me escuta ali, mesmo no início, eu já conseguia perceber. As pessoas, né, a gente tinha aquelas conversas antes, cafezinho, e eles iam lá e falavam, né? Eu estou agora, estou me cuidando, deixei de beber, cuido mais de mim, a autoestima minha foi lá para cima. Mas nos bastidores, nas conversas ali, vinha sempre a conversa da família. Meu marido era violento. Ele melhorou nisso, mas ele agora está bebendo muito. Vinha a conversa, porque tem o Alanon também, que é as famílias, eu cheguei a participar também de alguns de Alanon, para poder entender. Vinha da família dizendo que a bebida, a adicção, com drogas, né? O que se toma de café nessas reuniões, você não tem noção. É o tempo todo café. Por quê? Porque tirou a bebida e foi para outro lugar. E a violência, né, que tem ali, né, a agressividade que para muitos ali começou a ficar muito aflorada, porque a pessoa não conseguiu lidar com aquela abstinência da bebida. E aí foi deslocado para outro. Então, percebe? Então, a sugestão tira algo, mas vai deixar todo aquele trauma, vamos assim dizer, né, instaurado, e que ele vai procurar outro caminho para poder se fazer. Uma outra questão também que eu acho tão interessante, que eu sempre oriento, quando vocês leem os textos de Freud, sempre fiquem atentos pelo ano em que foi escrito, porque Freud ele foi acrescentando, né, teorias, conceitos, foi tirando também algumas coisas que não davam certo. Então, há textos que você lê lá no início, que lá na frente ele mudou. Então, você tem que entender isso. Os textos pré-psicanalíticos, o estudo da histeria, psiconeurose de defesa, aquela questão das as contribuições preliminares, muito desses textos está ainda ligado, exatamente, Marcos. O pensamento vai se modificando. Muitos o pensamento e a prática clínica da escuta vai se modificando. Muitos textos que foram antes de 1900 são tidos como textos pré-psicanalíticos, não era psicanálise ainda. Então, você vai ler os textos pré-psicanalíticos, hipnose, você vai ler sugestão, você vai perceber que um dos métodos de tratamento que a gente vai encontrar lá nos estudos da histeria, um dos métodos de tratamento era, vou pegar uma pessoa, que era assim que se trabalhava, tá? A pessoa está lá, chega lá com uma doença nervosa. Então, eu vou pegar aquela pessoa e vou colocar ela em um local, um balneário, que na época se usava muito, um hospital, deixando essa pessoa distante da família. E aí, gente, né? Se você tem um problema, já fica longe da sua família 2 meses, você já volta boninho, pianinho. Quem é que não se cura? Me diga. Passa 2 meses de férias sem problema nenhum. Quem é que não fica curado?
né? Só aí. Então, eu passei a fazer isso na época. Passar 2 meses lá. Depois desse período, 2 meses, que a pessoa já está bem, relaxada, está né? Contato nenhum com família, que era para não atrapalhar, ela ia fazer um processo, está rindo, né, Flávia? Porque é, fazia um processo de hidroterapia, muito relaxante, e fazia o quê? Ginástica. Gente, o que nós aprendemos sobre saúde mental? Nós precisamos ter lazer, relaxar, ajuda muito, né? Nós precisamos fazer exercícios físicos, eles já usavam lá também, como tratamento. Ah, tinha um eletrochoque, se usava também. Hoje a gente usa. Há uns 15 dias atrás, eu estava com uma dor aqui no ciático, com a perna, eu fui lá para um físico, e ele botou lá numa cama, era choquezinho, no corpo todinho. Mas agora foi muito bom, relaxei pra caramba. Tu vai, só uma manhã, foi sauna, eletrochoque, sei que lá, massagem, um monte de coisa, sai de lá, sabe, linda e maravilhosa, né? Renovada. Era isso que eles faziam lá naquela época. E dava medicação. Tá? Mas o tratamento psicanalítico não era feito. Por quê? Porque ainda Freud não tinha descoberto a resistência, a associação livre, as defesas, o recalque. Então, ele estava onde? Naquele lugar, que aí Lacan chama de sujeito suposto saber, aquele lugar de um objeto primário, que iria dizer para o outro que era certo e que era errado, que iria dar comandos para o outro, né, o que ele deve fazer ou não. E aí, quando eu digo para vocês, observem a leitura, estudem, mas olhem a época que estudou. E aí, como eu disse a vocês, a minha formação não foi lá muito boa, por isso eu acho que me dedico tanto ao GESCRIP. Eu tenho tanto cuidado com o GESCRIP, porque eu sei do que eu penei lá no meu início da minha formação, tá? E o quanto eu tive que ralar para estudar, de curso que eu tive que fazer para chegar onde eu cheguei hoje. E aí eu estava lá atendendo o paciente e eu tinha lido um texto de Freud. E que Freud, que era com a Amy Von, que ele fazia isso também, né? Eu estava numa assim, na cabecinha dela, ou no toque dela, e dizia, você vai lembrar de tal coisa. E eu fazia isso com meus pacientes. Tentava, assim, de uma forma mais sutil, né? Tocar. Por quê? Porque era um método de sugestão que ele tinha lá, um texto pré-psicanalítico. Entende? Então, se você lê uma coisa dessa, a Freud fez e vai fazer, e não saber onde é que ele está contextualizado, você vai fazer tudo, menos psicanálise. Tá? Voltando aqui às histórias. E aí, Freud, tá tranquilo, gente. Daqui a pouquinho eu dou intervalo, tá? 10 minutinhos. Vão colocando aqui no chatzinho, tá? Se está tranquilo, se tem perguntas, se estão gostando, se querem enviar um intervalo, está cansativo, não? Então, vamos lá. Então, Freud, ele começou a trabalhar com essa, né? Com a Amy Von, e ele escreve lá, o estudo da histeria são 5 casos, e aí eu vou falar, pelo amor de Deus, preste bem atenção que eu vou dizer isso aqui para vocês. Ana O não foi atendida por Freud. Freud não teve acesso nenhum aberto para Oppenheim. Esses dias eu vi uma postagem de uma mulher, né, uma postagem paga, num ambiente belíssimo, numa montagem, eu acho que teve profissional que gravou, e ela querendo mostrar que sabia, dando aula, e o primeiro vídeo, eram 5 vídeos, o primeiro vídeo ela falava de Ana O, porque Freud, quando falou com Ana O, eu quase que morri da cadeira. Tá, gente? Não, se você leu os estudos da histeria, você vai saber que Ana Freud foi, né, por Breuer, tratada em torno de 1980 a 1882. No livro da histeria tem assim, Breuer, e os outros tem Freud, tá bom? Então, por favor, gravem bem isso, certo? E, assim, aí ele foi trabalhando, né? Conheceu o Fritz. Quando o Freud começa a trabalhar com Breuer, e eles começa a trazer já as teorias, né? Porque aqueles estudos preliminares, ele já vai trazendo alguma coisa
sobre a sexualidade, que ele já vai percebendo na escuta que essa sexualidade tem algo, alguma coisa a ver, e que ele vai na teoria da sedução, que depois ele muda lá na frente, mas ele começa a perceber que a sexualidade é muito forte. Breuer não concorda muito com isso. E Breuer dá um ré, fazem lá no estudo dos casos clínicos, né? Os 5 casos de histeria, eles colocam na história lá, um ponto aqui dali, mas Breuer começa a se afastar um pouco de Freud, porque ele não aceitava, e era até perigoso para ele. Porque você imagina ele renomado começar a trabalhar a sexualidade e achar que sexualidade tinha a ver com o adoecimento da pessoa, e ele é um médico renomado. Ele não embarcou nessa. Ele dá um recuo, e aí o que é que acontece? Fliess está entrando na área, né, que foi indicado por Breuer. Eles começam a ter amizade, Freud começa a ter uma amizade com Fliess, e aí viram carne e unha. Por quê? Porque Fliess também tinha umas ideias estranhas. Também era judeu, médicos, e os dois, de uma certa forma, eram rechaçados pela sociedade médica. Porque ele tinha ideias meio esdrúxulas, né? Freud lá com a sexualidade, e Fliess dizia que a questão da sexualidade, toda doença tem a ver com o nariz. Era aqui no nariz que regia todo o corpo, e as pessoas não gostavam muito disso. A ideia de bissexualidade é de Fliess. Fliess que traz essa questão da bissexualidade, e Freud começa a também ter um olhar para isso. E ele escreve muitas cartas. Esse livro aqui, que tem essas correspondências, é um livro raro, maravilhoso. Tem 133 cartas inéditas, mas parece que 133 cartas que foram das obras de Freud, daquela da Imago, completas, são todas as cartas, né, sem tirar nenhum recorte. Esse livro conta a história do que aconteceu, do afastamento de Fliess com Freud, que, embora ele quer contar pouco, quem fala mais sobre isso é Peter. Peter Gay, ele fala mais sobre esse afastamento, ele é mais detalhado, é muito mais rico na biografia do Peter Gay. E conta a história, né? Por quê? Quando o Freud se conheceu o Fritz, eles começaram a trocar correspondências. E ele, em Fritz, passou, como alguns dizem, a ser como uma relação transferencial. Freud contava tudo a ele. Então, Freud contava, né, tanto a questão dele pessoal, contava as descobertas, e contava as questões da casa dele, o que estava acontecendo no dia a dia. Então, a amizade ficou, eles trocavam figurinhas, eram muitas cartas, a correspondência entre eles. Quando o Fliess era solteiro, então eles inventavam assim, congressos para se encontrar juntos, que não existiam, para poder se comunicar, se conversar. Então, imagine nós aqui, se a gente não tem, às vezes, uma amizade dessa forma, não é mesmo? A gente tem uma amiga que a gente quer contar tudo, quer falar, uma amiga que a gente quer contar, que é confidente. Ele tinha isso, porque é muito solitário. Gente, trabalhar na clínica é muito solitário. Se a gente não tem um processo de análise da gente, que vai dar um suporte, tá? Para a gente falar das nossas questões. E se a gente não tem uma amizade, com que a gente fale a boquinha, que a gente possa ser a gente mesmo, nós mesmos, a gente não suporta isso. Tá? Então, isso é uma dica para quem está começando, né? Não só na questão de investir na análise, que a gente tem que investir, mas ter amigos, ter amizades, que a gente possa ser nós. Que a gente tem uma responsabilidade com quem a gente se apresenta, tá? Eu não vou falar aqui no extremismo de você ficar lá engessado. Mas há coisas que eu não me permito colocar no meu Instagram. Há coisas que eu não me permito colocar, né, para as pessoas, porque eu sei que eu tenho paciência. Eu não tenho um Instagram pessoal, não, porque os dois que eu já trabalho, que eu já escrevi o meu com profissional, já dá muito tempo. Mas, assim, eu vejo que tem pessoas que vão lá no meu particular, no meu privado de profissional, e estão lá, meus pacientes, procurando minha história. Entende? Então, Freud tinha Fliess, que podia conversar. E lembra que ele disse aqueles 10 anos que ele passou sozinho? Porque ele estava construindo uma história. Ele tinha a questão do judeu mesmo, lá, um tempinho que a pessoa já deixava ele de lado, ele precisava de alguém para trocar essas ideias. E aí, Fliess vai casar com alguém, namora com alguém em casa, e esta mulher
tem muito ciúmes de Freud. Marta entende Freud. Lembra aquela Marta, é aquela mulher recatada do lar? Que tudo Freud não conversa. Freud tem coisas que não pode conversar com Marta. Você imagine ele trabalhar com Marta, falar com Marta sobre sexualidade, que ele escutou de outra mulher lá no consultório. Marta não vai nem entender, não vai nem alcançar. E ela também não, ela nem queria saber sobre isso. E era com isso que ele confidenciava. Eu esqueci o nome dela. A esposa de Fritz, acho que é Ida. Ela começou a ter ciúmes e foi um pouco de atrito. O que aconteceu na amizade entre Freud e Fritz foi aos poucos, Freud foi ganhando espaço, foi tendo adeptos, começou a ter a Sociedade das Quartas-Feiras, que foi em 1902, e Fritz não teve isso. E aí vinha o quê? A inveja e o ciúme. Inveja a gente vai entender muito bem quando a gente estuda Melanie Klein, tá? É um teórico que nós estudamos também no nosso programa de formação. E aí ele começa a se afastar. Mas teve um caso importante, é que a questão da bissexualidade, que Fritz fala para Freud, e Freud tem um paciente, que esse paciente conhece uma outra pessoa, e que antes mesmo de Fritz colocar isso em público, né, falar sobre essa teoria dele da bissexualidade, esse outro que ela foi amiga, esse rolo todo, escreveu um livro sobre isso. Já existia na época, né, alguns comentários, algumas coisas do que eles pensavam, que já existia existia com outros estudiosos, outros pesquisadores. Mas Fritz, quando olhou aqui dali, ele disse que Freud traiu ele. Ele disse que foi Freud que entregou, né, a, a ideia dele para uma outra pessoa. E aí teve uma fofoca, né, que era que alguém disse a ele, a Fritz, que viu Freud conversando com fulano e tal, que era esse escritor, e que tinha dado um aval da escrita, e que não tinha nada a ver, o rapaz de uma pessoa tinha ido lá com Freud, mas não tinha nada a ver com esse livro, é uma outra história. Eles não quis saber de nada disso. Tá? Mas ele ficou magoado, e aí começou os rompimentos. Ele começou a escassear as correspondências, Freud vai atrás, Freud procurava, tá, conversar com ele, pontuava sobre isso, mas ele sempre se afastando, até que houve esse rompimento definitivo, que foi essa questão toda aí do livro, e aí eles romperam. Freud percebe que não tem mais caminho. E essa carta, nesse livro aqui, tem tudo isso, tá, gente? Tem um prefácio, que vai falar também isso que eu vou trazer, que aí o Fritz morre. E onde foi que foi parar essas cartas? Uma das coisas que eu mais me perguntava era o que é que danado nas obras de Freud tem as cartas de Freud para Fritz e não tem a carta de Fritz para Freud. O que é natural não seria a carta que Freud recebesse, que fazia parte do contexto, mas não a carta que ele mandou para uma outra pessoa, porque, observe, não tem carta de ninguém que ele mandou para fulano que está lá nas obras. E aí, esse livro me desvendou. O que aconteceu? Romperam a relação. Fritz morre, e muito tempo depois, em 1929, a esposa dele procura Freud e pede para Freud, se possível, devolver as cartas que Fritz tinha dado para Freud. Ela tinha acesso a de Freud. Veja, o que Freud escreve para Fritz, você vai ver que são coisas muito íntimas, coisas da questão profissional, de que ele pensou, repensou, que ele errou, que fez errado. Nas cartas tinham os pacientes dele, que era uma supervisão mesmo, que escrevia sobre os pacientes, que o paciente estava sentindo. Ele falava também dele, da família dele. Então, você imagine, a mulher lá do Fritz imaginou o seguinte, eu acredito, né? Eu digo que isso aqui são psicanálise selvagens, né? É criações minhas. Né? Para ficar engraçado, na supervisão do que é psicanálise selvagem, né? Como eu uso isso. Eu imagino que a mulher dele disse assim, poxa, se Freud escreveu tudo isso dele, imagina o que Freud sabe de Fritz, o que Fritz contou para Freud, então eu quero saber. E aí ela pega as cartas. E aí Freud, né, diz assim para ela, assim, olha, eu não sei então essas cartas, eu acho que eu queimei, joguei fora. Se tiver, tem algumas, eu vou procurar, mas não se preocupe não.
Assim, quando eu achar, eu passo para você. Vai ser mais ou menos em dezembro, né, no final do ano, porque é tempo que eu vou ter de procurar. Passou o Natal lá, e ele volta para ele na correspondência e diz: olha, veja só, realmente eu não achei, eu procurei, não achei, eu acho que eu queimei, não estou localizando, mas qualquer momento que eu achar, eu te ligo. Ela ficou calada, mas em 1933, ela põe essas cartas à venda. E ela procura alguém que compra essas coisas, essas cartas, e bota para vender. E ela diz o seguinte, que encontra esse Marie Bonaparte. Essa pessoa que vai vender procura Marie Bonaparte, sabe que ela era psicanalista, que era também paciente de Freud, que era a princesa Marie Bonaparte, da Dinamarca, ela é princesa da Dinamarca, e tem outro país que eu não lembro agora. E aí ele quer vender a ela, e esse, né, que comprou essa carta, esse livreiro, ele diz, olha, eu estou querendo vender essa carta lá nos Estados Unidos, mas eu acho que eu não queria sair daqui da Europa. Você tem interesse? E ela tem, e ela compra essas cartas, um valor bem alto. Ela compra todas as cartas. E aí ela liga para Freud, liga não, né? Ela escreve para Freud e diz assim, ó, Freud, eu estou aqui, ele me procurou, ele falou isso, e ele também falou o seguinte, que tem uma cláusulazinha, é que essas cartas não podem ir para sua família, que é ainda que não queria. Ela se sentiu magoada, né? Porque Freud não entregou nada a ela. Então, assim, também não vai ter acesso a essas cartas também, não? Eu acho que ela disse isso. Então, ninguém de vocês pode ter acesso a isso. Aí Freud agradece a ela e diz, olha, muito obrigada, eu quero sim, muito bom, mas eu queria que você não lesse essas cartas, você destruísse elas. Porque Freud não queria mais, ele estava magoado com isso, ele passou muito tempo para se recuperar dessa amizade. E aí ele vai e diz, olha, eu quero destruir essa carta. Ela disse, não vou destruir não, esse é documento, e eu li e não tem nada demais. E ele pede para ela não ler, mas ela lê as cartas. E ela guarda essas cartas. Quando ele se encontra, ela diz, olha, eu li, não tem nada, eu acho muito interessante, vai ser um ganho muito grande, né, para aqui. E quando o Freud morre, ela entrega essas cartas à Anna Freud e à Annette Jones, e aí eles publicam, liberam essas cartas, que tem publicação, né, que tem umas cartas, pouquíssimas cartas que estão no museu, e a ITA que guardou, mas a maioria, elas foram abertas para ele. E aí, isso tudo você vai contar essa história aí nesse livro, tá? Que tem uma cópia dele na nossa biblioteca virtual. Entra lá na biblioteca virtual, turma 12 que está aqui, tem acesso, vai lá, procura lá que vocês vão ter acesso a esse livro. Né? Pode ler online, pode baixar. Então, um movimento psicanalítico. Deixa eu só voltar aqui para poder eu ter, né, uma sequência lógica para mim. Certo. Falei a questão de Fritz, como aconteceu a separação dele, né, de Blower, depois para Fritz. E aí ele começou, nesse processo, quando chegou em 1900, ele lança a interpretação dos sonhos, que, na verdade, você já é comum, todo mundo já sabe, que a edição dela real foi em 1890, não, foi um ano antes, foi um ano antes, tá? Mas sai com esse ano, que isso aqui, ó, essa é uma edição de comemoração. Então, ele lança isso aí e é bem frustrante. Por quê? Porque ele joga todas as fichas dele nesse livro que vai falar, né, do aparelho psíquico, ele vai falar do que é verdadeiramente, né, a psicanálise, como é que ele enxerga o que ele está construindo isso. E depois de 3 anos, 6 anos, só vendeu 300 e poucos exemplares. Então, assim, foi muito pouco. Né? A psicopatologia da vida cotidiana bombou muito mais do que a interpretação do sonho, porque na psicopatologia era mais fofoca. Né? Então, era falar, fofoca aqui, e era brincadeira aqui, uma coisa outra ali. Então, era mais leve do que a interpretação dos sonhos. Mas as ideias dele, de Freud, começou a se espalhar. E começou a sair ali de Viena, começou a ir para outros lugares e alcançar, que é muito importante, pessoas que não eram judeus. E isso para ele, veja, se a gente for falar da questão do judaísmo, daquilo que ele viveu, a raça, né, judaica, que eles viviam muito entre eles,
expandir isso para outros povos, para as pessoas, mais, os cristãos, por exemplo, era muito importante para Freud, porque ele tinha muito medo que morresse ali. Ele tinha muito medo que tudo aquilo que ele havia construído, com a morte dele, acabasse. E lembra-se que lá atrás, lá menininho, ele foi o quê? Ele foi um signo de ouro, ia ser aquele que ia mudar, né, o mundo. Ele ia trazer, ia ser muito importante. Então, ele tinha muito isso dentro da história dele, vamos dizer, psíquica dele, desse lugar que ele queria estar. E aí começa, então, a ter a sociedade das quartas-feiras, que eram o quê? Alunos da faculdade, que ele era professor, e começaram a pedir a ele, e começaram a vir se chegando, e em todas as quartas-feiras eles se reuniam e iam estudar. Então, ali começou a ter os primeiros psicanalistas, as primeiras pessoas que começaram também a existir a análise de data, isso em 1902, tá? Ainda ele estava ali com o Flies capengando numa amizade. O que acontece nessa sociedade? 2 anos depois, após, ela de 4 pessoas já tinha 17, começou a crescer. E entre eles começou a ter atritos. Por quê? Você imagine todo mundo começando a ver o defeito e o podre do outro. Tem algo que no meu primeiro dia de aula, eu sempre dou, né, um conselho. A gente sabe que em psicanálise não se dá conselhos, a gente dá orientações, né? Mas eu dou um conselho. Eu digo o seguinte: vocês vão se deparar aqui na sala de aula com teorias, com algo que vai trazer para você lembranças. E está todo mundo aqui no pé de igualdade. Então, é muito comum alguém querer trazer um exemplo da história dele, uma exemplificação de vida. Ah, aconteceu isso comigo, ah, aconteceu aquilo comigo, aquilo. Ah, eu passei por isso, eu penso assim. E quando você se expõe, o outro está te vendo, está te ouvindo. No início, ninguém ainda tem ideia formada. Todo mundo está no oba-oba ali, está todo mundo ouvindo e pensando. Quando você vai se adentrando na teoria, você vai começando a entender o que tem por trás daqueles exemplos. E aí, aquele que falou tal coisa, ou disse, né, trouxe uma outra experiência, pode ser visto de forma diferente. E isso pode ser usado lá na frente. De uma forma não muito boa. Eu vi isso acontecer na minha formação. Eu via pessoas que trouxeram exemplos e que lá no final do curso, aquele exemplo daquela pessoa veio à tona ali na turma com uma forma pejorativa. E eu sempre falo sobre isso. Não falem de vocês. Às vezes a gente usa assim o exemplo da gente, mas são coisas tão banais, tão superficiais, sabendo que você vai falar, mas não conta a intimidade nem a história de vocês em uma sala de aula. Isso é muito importante. E o que foi que aconteceu aí nas sociedades das quartas-feiras? Lembra como eu disse que um analisava o outro? Que um contava para o outro a história? Então, eles se colocavam. Bom, no início estava tudo muito bom, mas depois os egos começaram, né, a tomar espaço e aí começou a ter muito conflito. Aquele que queria ser melhor do que o outro, aquele que trazia uma teoria e a sua teoria ele não queria compartilhar com ninguém. É minha teoria, fui eu que descobri. Essa linha de pensamento você não pode usar, porque fui eu que descobri. Porque começou a ter esse espaço que a coisa foi crescendo. Até que chegaram e disseram assim, vamos fazer o seguinte, vamos ter uma lei. O que foi dito aqui, se fulano trouxe essa teoria, esse estudo aqui vai ser dele. Aí Freud vem, né, tem intervento, disse, não, vamos fazer o seguinte, se alguém trouxer uma teoria nova, um conceito novo, e ele quiser que aquele conceito seja só admitido para ele, tudo bem. Mas se ele quiser compartilhar, outras pessoas vão também poder compartilhar deste conceito. E aí Freud botou um pano quente. Tinha tanta coisa que aconteceu que convidaram uma pessoa para fazer a ata, que foi o Otto Rank. Então, o Otto era uma pessoa que não tem estudo universitário, ele entrou no grupo, depois fez, se formou, se tornou psicanalista, né? E aí ele redigia. Então, tem um livro que das atas das quartas-feiras. Quem gosta de história pode comprar e vai ler tudo que tem nesse que aconteceu lá.
E a coisa foi acontecendo, foi saindo de Viena, então atingiu um lugar que era Zurique, Suíça, de um hospital psiquiátrico, uma escola, um hospital-escola. Que quem estudava lá, quem atirava, não, quem era diretor lá, professor Jung. Era tem Broly, é um médico psiquiatra, e Freud não é psiquiatra, tá, gente? Freud era neurologista. Broly, ele que descobriu o autismo, que dominou a esquizofrenia, era desse hospital, e Jung era assistente dele. Tipo, o diretor estava ali, o lado direito dele. E eles estudavam, ele levou a interpretação dos sonhos e começaram a estudar as teorias de Freud lá. E com isso, muitos psiquiatras, muitos médicos de lá começaram a querer saber também essa história e vieram até a Freud. Por exemplo, Abraham, né? Karl Abraham, Ferenczi, Brill, muitos deles vieram por conta disso. Então, existem aqueles da Sociedade das Quartas-Feiras, que começaram, que eram alunos de Freud, começaram ali, e vinham aqui, eram aqueles que chamam de estrangeiros, os que vieram de fora, atrás desse conhecimento com Freud. Então, vinham para estudar, vinham fazer análise com ele, e a coisa começou a se propagar. Quando Jung, né, vai se encontrar, Jung começa a correspondência com Freud desde 1906, mas só vai se encontrar com Freud algum tempo depois. Ele encontra com Freud, os dois têm uma amizade muito grande. Freud está quem? Freud está órfão, não tem mais filhos. Então, Freud tinha uma necessidade muito grande de ter alguém, um companheiro, ou alguém que ele admirasse, tá? Pela questão da idade mesmo, ou aquele que estava ali com ele, que ele pudesse ser ele, pudesse confidenciar as suas questões. Ele devia ficar muito solitário do trabalho dele. Então, quando Jung entra, era jovem, Jung tinha um porte muito grande, era bonito. Jung não era judeu, e era aquele que poderia levar a psicanálise para muito mais além do que Viena, do que aquele círculo que já havia ali dentro. Então, Freud, quando veio Jung, ele diz assim, ele vai ser o meu porta-voz, que causa até ciúme a Ferencz, que foi fiel a ele até o tempo todo. E ele traz um. Então, Freud tinha com os seus adeptos ali, ele tratava como filhos. Então, Freud sempre tinha aquele lugar de que ele era, né, a pessoa que estava mandando, era a pessoa que tinha as ideias, ele estava sempre como um líder, era a liderança. Ele não tinha muito aquele pé de igualdade, somos iguais, não, ele era a liderança. E aqueles que estavam ali abaixo dele, era o liderado dele, que ele ia trabalhando as ideias. E Jung nunca ficou nesse lugar. Freud chamava, né, ele de filho, colocava meu querido, e Jung sempre tratava ele de professor, senhor, tinha uma distância muito. Porque Jung também tinha a questão dele da vaidade. O narcisismo, tão qual o Freud, também era muito forte. Então, ele estava ali querendo entrar no pé de igualdade de Freud e não ser, né, mais um que iria ter Freud como a sua liderança. E essa amizade era um pouco, vamos dizer, delicada, tinha um delicado, e um que ficava chateado com algumas coisas, sabe? Você ficava, não concordava com isso ou aquilo outro. Até que Jung, ele começa a desenvolver uma teoria diferente da teoria que Freud estava trabalhando da psicanálise. Então, o que é que nós temos dentro da psicanálise? Nós temos a sexualidade, que é muito forte, né? A questão do recalque. E Jung não via isso. Jung achava que a sexualidade não iria entrar nesse processo. Poderia entrar, mas não tinha o peso que Freud traz da questão da libido. Então, ele trazia muito mais a questão religiosa, a questão dos símbolos, dos conceitos. E tem uma questão que, quando Freud vai trabalhar totem tabu, um dos biógrafos dele diz que o Jung ele fica ciumento, porque opa, Freud está falando totem tabu, está falando de religião, alguma coisa desse tipo, isso é minha área. Ele fica meio chateado. E aí, em 1906, Jung, ou um pouco depois, Jung vai fazer uma conferência, aí eu não lembro direito mais as datas, Jung vai fazer uma conferência
e que faz como porta-voz da psicanálise, mas trazendo vamos dizer, uma novidade, algo que Freud não havia trabalhado. Um outro olhar. Félix vai lá e mostra Jung, mostra lá a Freud, tá isso aqui e tal. Freud chama ele, dá uma conversadazinha, tá, deixa passar. Mas a coisa vai piorando. E a coisa vai também se distanciando também com Jung. E Freud fica lá o tempo todo, tentando resgatar, tentando trazer de volta Jung, até que, a mesma coisa que aconteceu com Fritz, em um dos processos lá, Jung, Freud vai fazer uma visita a um deles, né, dos pares dele lá, e essa pessoa faz a operação, não quer que ninguém saiba, que ninguém conte, e Freud vai fazer essa visita, que era justamente na cidade onde Jung morava. E Jung não ficou sabendo, Freud não contou a Jung, porque ele estava indo para lá, né, a pedido do outro, fazer uma visita do outro, mas que ninguém queria saber, que o outro não queria que revelasse que ele estava lá convalescendo. E Jung sabe, fica ciumentado, vai para a perguntar por que Freud foi para lá. Por que você não avisou que vinha para cá nessa cidade? O que está acontecendo? Por que você fez isso? E a relação já estava estremecida. E aí Freud disse, não, eu fui lá e contou tudo, menos o motivo de não ter dito. E Jung nunca aceitou. Sempre achou que Freud estava traindo ele, porque ele não disse isso. Jung, ele ficou responsável, ele foi presidente, né, de uma sociedade psicanalítica internacional. Ele ficou como presidente também e dirigindo a parte de publicações, era como se fosse uma editora, né? Tinha um nome lá, mas era como se fosse uma editora e que ele era responsável. Então, foi por conta desses atritos que começou a acontecer, que aí foi feito o comitê secreto. Esse aí, em 1922, e você só observar que não tem o nome de Jung, Jung ainda estava com eles no processo. Jung ainda participava ali com eles. Só que, como eles viram, não dá, a gente tem que ter esse comitê aqui, a gente tem que fazer algo que a gente vá olhando o que está acontecendo com a psicanálise para ela não se deturpar, para ela não sair disso aí. Já tive um cumprimento com o Adler, porque Adler, a gente vai falar no próximo aqui, vocês vão ver. O Adler, ele entra da comissão das quartas-feiras logo no início, mas ele nunca aceitou totalmente as visões de Freud. Ele sempre tinha uma visão, até que tem um rompimento mesmo com Adler, e Adler sai, brigado mesmo com Freud, e logo depois vem a questão de Jung. E é por isso que Freud escreve o movimento psicanalítico, isso em 1914, tá? Esse comitê secreto aqui, 1922, está errado essa data aqui, viu, gente? É bem antes disso, um pouquinho antes disso. Deve ter sido só essa foto. Então, em 1914, Freud escreve o movimento psicanalítico, uma forma de se defender, porque Jung ele já tinha se separado, Jung não queria mais, né, compactuar, houve um rompimento, Freud ainda tenta, e tem as cartas que Freud falando para Jung, né, tentando botar por nos quentes, trazer ele, mas Jung nem aí, para Freud. Mas Freud precisava contextualizar e mostrar para a sociedade o que estava acontecendo. Porque o Jung ainda não tinha saído da sociedade como presidente, não tinha feito ainda a votação para ele sair, e ele ainda tinha um editorial na editora lá que tinha medo que ele e o povo de Jung, aquele que seguiu ele, o que chama o pessoal lá de Zurique, que eles pudessem se tomar conta daquela editora lá e não sobrar nada para Freud, ele perdesse tudo que ele tinha construído. Então, ele tinha muito medo. Então, ele faz aquele movimento contando e é uma resposta. Então, depois vai ter a sociedade, ele é destituído como presidente, e depois ele entrega, Jung, depois de algum tempo ainda, ele entrega a Freud a questão da editora, devolve aos vienenses a questão da editora. Ele tem um congresso em que coloca assim, psicanálise. O porta-voz da psicanálise, a pessoa que mais fala da psicanálise é Jung. E aí, frente de novo, Freud, para aqui. Só que aí, nesse congresso, nessa fala, Jung diz lá que o que ele é agora é psicanálise analítica. Ele faz essa separação. Tá? Então, ele deixa de falar como psicanalista
E ele vai falar como psicologia analítica. E aí, muita gente pergunta assim, Josiane, por que na grade do teólogo não tem Jung? Porque Jung não é psicanalista. A base de Jung, aquilo que ele estuda, a escuta dele, não tem nada a ver com a escuta da psicanálise. Mais uma vez, eu vou dizer aqui, não tem nada contra Jung, tá? Os arquétipos, eu acho massa, a forma como ele trabalha, o simbolismo, muito bom. Mas não se conversa, tá? Não tem conversa com a psicanálise, não bate. Entende? São duas coisas distintas. Ou você é psicólogo junguiano, ou você é um psicanalista. Então, não dá para botar numa grade de psicanálise em Jung como, né, vamos dizer, um direcionamento teórico, como temos Lacan, como temos Klein, Bion, Winnicott, Ferenczi, Green, todos esses. Embora eles tenham tido uma visão, uma ampliação desse conceito, a base é sempre a mesma. Se vai se trabalhar o inconsciente, se vai trabalhar a libido, desenvolvimento, se vai trabalhar resistência, recalque, tudo. Eles vão mudar a partir disto. E Jung tirou tudo isto e ele criou a sua teoria. Por isso, nós não estudamos a teoria. As mulheres, nesse terceiro Congresso Internacional de Psicanálise, já tinha mulheres, as mulheres começaram a vir. Tem uma Hermínia Von, ela é uma das pioneiras a trabalhar com crianças. Algumas pessoas pensam que é Klein ou Ana Flávia, não é Hermínia, só que é uma forma diferente da psicanálise que Klein trabalha. Nós vamos ter aqui também Salomé, né? Salomé Andrews, e aí é interessante que sempre quando eu vejo as fotos de Salomé, ela sempre tem aquela foto exuberante de jovem, mas quando ela entra para a psicanálise, ela tem mais de 50 anos. Então, para a época de lá já era uma senhorinha, né? Não era aquela jovem, aquela Salomé que namorou com Nietzsche, que tinha com aquele outro escritor. Ok? Deixa eu voltar aqui para a gente continuar. Aqui temos os dissidentes e os amigos, né? Então, os discípulos. Então, a gente já falou com o Jung, como aconteceu, a gente falou um pouco de Ferenczi, o Adler também, né? Foi quem foi os dissidentes, né? Jung e Adler. Jones, né? Continuou com ele. No início, Freud não confiava em Jones. Né? Jones era meio mulherengo, tinha algumas questões aí que Freud não queria, mas, no final, foi o que recebeu ele lá até na Inglaterra mesmo. O Karl Abraham morreu muito cedo, mas foi fiel a ele, e o Félix também. Então, quando Freud ele começa a fundar a psicanálise, o que existia na época era um inconsciente. Só que o inconsciente não era um inconsciente como Freud fala do inconsciente, era um inconsciente que você tem acesso, era algo que você estava esquecido na tua consciência, e ele não, ele vai trazer as duas tópicas. Ele vai trabalhar, né, o consciente, aquilo que você dá conta, o pré-consciente, aquilo que você tem que buscar na memória, algo que você esqueceu, e esse inconsciente, em que você não tem acesso nenhum, você nem sabe que existe, que é o processo de análise que vai fazer e provocar você vir à tona. Mas isso não dá conta para ele. Então, lá em 1923, ele vai fundar a segunda tópica com o texto O Ego-Ide, que vai ser estudo para nessa quarta-feira, agora, né, do estudo dirigidos, vamos ter estudo desse texto. Então, vamos ter, né? Ele vai fundar o ego, o id e o superego, porque ele sabe que existe uma instância maior. Não é só esquecer ou não esquecer, saber ou não saber, mas existe algo além disso. Existe um princípio do prazer, existe uma coisa que eu quero muito, que a criança quer. Existe aquele adulto que às vezes não faz coisas porque sabe que não pode fazer, que ele está no controle, que é o ego, e tem um superego, aquela lei que vai dizer para mim, não faça porque você é proibido. Nós vamos estudar esse aparelho bem mais profundamente no próximo mês, que é o aparelho psíquico, tá? Então, só para você entender o ego e o superego, existe uma ilustração muito boa, uma analogia muito boa, de um cavaleiro em cima do cavalo. O cavaleiro é o ego, o cavalo é o id, e as rédeas é o superego. Então, o cavaleiro, o ego, é ele que diz para onde é que vai,
O cavalo sai correndo, quer ir fazer tudo o que ele quiser fazer, mas as rédeas é que dizem qual o caminho que ele deve seguir. Tá? Então, foi isso que Freud estruturou e veio trabalhar para fundar a psicanálise. Um outro ponto que é a questão das histéricas. Aí também vai ser rápido, porque a gente já falou sobre isso, né? Existia a questão da histérica naquela época, existia muito, né? As histéricas. E aí ele foi para a hipnose, sugestão, já conversamos sobre isso, mas ele abandona a hipnose, a sugestão, ele vai para o método catártico, que é justamente aquele de Blauer, de fazer com que a pessoa lembrando do que estava sofrendo, lembrando de um trauma da infância, ela vem à tona, vindo à tona, eu vou ter uma reação, eu vou chorar, a gente chama de abreação. Ela vai colocar aquela energia para fora. Sabe aquelas pessoas do depois? Tem pessoas assim, mas eu ouvi, fiquei calada, eu só fico é. Aí depois de uma hora, vem a resposta toda na minha mente. Poxa, eu devia ter dito isso, devia ter dito aquilo, podia falar aquilo. É isso aí, né? Isso é a abreação. Só que ele faz com que a pessoa lembre, sinta, chore, sabe, se derrame e consiga falar, pelo menos ali dentro do consultório, dessas emoções. A gente vê muito esse método catártico em eventos, né? Eventos religiosos, de que você dança, você se é religioso, né? Você vai para uma dança, eu danço, é tão bom, eu boto toda a energia para fora. Isso é catarse. Tá? E a abreação é aquilo que você consegue falar, reagir depois. Independente, e isso é muito bonito na psicanálise, independente se a pessoa está com você ou não. Porque eu trago isso muitas vezes. Eu tive uma questão com o pai, meu trauma com o pai lá atrás, então aquela raiva que eu tive dele, ele não está vivo, então eu nunca vou ficar curado. Não, você vai botar para fora, vai falar tudo o que você quer. Porque quem está falando é a criança, e o pai que você vai descarregar, falar o que quer, não é o seu pai real, factual, até que já morreu, mas é a imagem dele que está dentro de você. Por isso a coisa surte efeito, independente se você está ou não com a pessoa caminhando. E aí ele criou, quando ele começou a escutar, essa teoria da sedução, que era que toda criança ela tinha sido seduzida, abusada enquanto criança e ele entra em parafusos. Por quê? Ele começa a perceber que os irmãos dele eram histéricos. Ele era histérico, ele tinha depressão também, e outras questões, mas meu pai nunca abusou. E ele não aceitava o pai ter abusado deles. E aí ele dá uma travada no processo, que ele chama a teoria da sedução, e aí, depois de muito tempo, ele escreve para a Cris, olha, diz, eu não acredito mais na minha neurótica, e depois de muito tempo é que ele dá conta sobre isso aqui, ó, que é as fantasias. E o que é que temos aqui nas fantasias? São formas, né, de você ver o mundo, o desejo da criança. Então, a criança deseja algo e ela cria aquele mundo ilusório, ela cria aquele desejo. A gente vê crianças brincando de carrinho, aquilo ali é uma realidade para ela. Então, essas fantasias, esses desejos, que são esquecidos, recalcados, é isso que vai dar para nós aqui os sintomas. Então, quando ele começa a trabalhar as fantasias, ele vai desenvolver o complexo de Édipo, ele vai entender que o complexo de Édipo é trabalhado tanto quanto o complexo de Édipo, como também a história de Hamlet. E aí ele vai também para as fases do desenvolvimento, ele começa a dividir. Então, temos a fase da oralidade, a analidade, fase oral, anal, a fálica, a latência e a genital. Tudo isso aqui, ele vai descobrindo, ele tem consequências, ele tem fixações em que a criança, em cada fase, ela tem uma necessidade, ela tem uma demanda. Nós estudamos essas fases, não só superficialmente, tá? A gente estuda profundamente essas fases. Tem um livro de Otto Fenech, eu amo esse livro, é um dos livros raros também, que você não vê usualmente, ele é difícil até de encontrar, que eu acho que só conta até no sebo. Acho que não tem mais nenhuma edição nova, não. E que ele vai trabalhar muito essas fases separadas, e é muito bom, porque você tem que entender a fase para compreender a fixação do teu paciente e poder atuar junto com ele, tá? É fundado também um recalque. O que é o recalque? Recalque é um desejo. O recalque é algo que você
quer, mas que não pode, que alguém disse que você não podia. Então, você guarda isso como proibido. Tá? Recalque se fala assim, mas isso é um trauma que está no passado e aquele trauma ali que vai vir e vai doer. Não, não é o trauma que vai doer, porque o trauma é a posteriori. O que vai doer é porque eu tenho um desejo de algo que me foi proibido. Então, quando isso vem à tona, aí sim. Aí, quando você vem à tona, aí sim vira um trauma, porque lá não foi trauma, só foi prazer. Então, o livro é, vou dizer o autor, Otto Fendt, e eu acho que é alguma coisa sobre neuroses. Ele é uma capinha azul. Ele é bem grosso, ele é bem grossão assim. Ele tem uma capinha azul dele, alguma coisa de neurose. Ele fala de neurose, mas ele vai trabalhar muitas outras coisas dentro disso, tá? Otto Fendt. Deixa eu ver qual foi a outra coisa que me perguntaram aqui agora. Então interesse nesse tema, teoria da sedução, teoria da fantasia. Sim, você vai ler, Marcos, tem um livro de Marco Antônio Coutinho, a coleção dele, sobre teoria psicanalítica, o volume 2 dele, é só sobre a teoria da fantasia, é a clínica da fantasia. Ela é só sobre a fantasia. E vocês vão ter também um seminário só sobre fantasia, tá? Que é o seminário 4. Então, também vai ajudar muito a vocês a entenderem. E aí, vamos lá, depois do recalque é um desejo que eu guardei, porque alguém me proibiu. Eu criança, eu menininha ali, eu queria botar o dedo na tomada, e o dedo da tomada ia ser maravilhoso, porque aquela tomada faz ligar, acender a luz, faz com que um objeto tenha música, e aí eu, se eu botar o dedinho na tomada, eu vou cantar maravilhosamente bem. E aí, eu vou botar meu dedo na tomada. Só que chega minha mãe e dá um tapa em mim e diz: você não pode botar o dedo na tomada, porque se você botar o dedo na tomada, você morre. Só que eu tenho lá 2 anos de idade, eu não tenho uma noção do que é morrer, não sei nem o que é morte. O que vou registrar naquele momento é que eu queria dançar e eu fui punida porque eu queria dançar. Aquilo ficou guardado. Eu me torno adulta e adulta eu vejo escola de dança, eu vou para lugares que tem dança e toda vez que eu desejo dançar, eu lembro da punição. Tem algo, um afeto que diz que eu não posso dançar, senão algo vai acontecer comigo. Entende? E aí, esse conteúdo, veja que era um conteúdo de prazer. Não era o trauma da mãe ter batido, era o meu prazer que foi proibido. Ele está recalcado. Quando eu faço um processo de análise, quando eu trago essa lembrança à tona, isso aqui, que era apenas um prazer, se transforma em um trauma, que a gente chama de a posteriori, ou recalque secundário, tá? Ou recalque propriamente dito, vocês vão estudar sobre isso, ok? É esse processo. Muitas vezes, para que eu, né, tire esse afeto e dessa angústia, que eu quero dançar, mas que algo me faz mal, eu começo a participar de uma sociedade, de uma comunidade que me proíbe a dança. Então, aquele meu desejo de dançar, proibido pela sociedade ou comunidade, vai me segurar para eu não sofrer a angústia de desejar dançar. Na análise, quando alguém chega e vão dizer, olha, eu não quero dançar, e você vê que a pessoa ela tem um jeito, de vez em quando ela tem um ato falho, de dizer sobre isso, será que ela não gosta mesmo de dançar? Ou aquilo foi inibido dela? E aí é quando você começa a fazer o trabalho, e é assim que a gente descobre nas escutas, tá? Isso é um exemplo genérico, viu, gente? Só para a gente entender. E aí, isso aí é repressão. Esse é meu desejo, mas eu sou proibida disso. Então, eu volto. E temos os mecanismos de defesa. Quais são os mecanismos de defesa? Aquilo que eu uso para poder calar meu desejo. Qual foi a repressão aqui do caso da dança? Eu não posso dançar. Eu estou impedida de dançar. Existe um bloqueio nisso. Qual vai ser o mecanismo de defesa? Negar, que a gente chama de um mecanismo de defesa que é o contrário, né? Esqueci o nome. Que ele é o contrário. Eu deixo de. Não nego que eu gosto de dançar para que eu possa ficar bem comigo mesma. Eu posso usar intelectualidade, racionalismo, racionalização, negação, uma várias de sintomas para eu poder me dar bem. E isso, esse conjunto aqui, isso é a base da psicanálise. E é com essa base,
com todos esses tópicos aqui, é que a gente vai trabalhar na clínica, saber essa escuta, tá? Sublimação também é um ponto, exatamente. Então, eu vou terminar aqui com essa frase que eu amo e adoro. Sou apaixonada por essa frase. Otto Henk, ele é um psicanalista, que eu tenho os livros dele, né, sobre teoria psicanalítica. Vale muito a pena você comprar também. Ele é um contemporâneo lá de Freud, né, e ele diz o seguinte, ó, a técnica psicanalítica é um método para chegar a ser o que se é, posto que seu fim é tentar devolver ao ser o que é dele, e o que, no caminho de sua vida, no interjogo de conflitos internos e sucessos externos, ele perdeu ou não pode desenvolver. Vou voltar. É um método para chegar a ser o que se é, que foi tirado isso da criança. Para que nós pudéssemos conviver em sociedade, conviver em comunidade, nós precisamos, a criancinha, ela precisou ser submetida a isso. Isso é natural, é normal e é possível, tem que haver, tá? Se não tem isso, é anarquia. Se não tem lei, é perversão. Ou coracuzão, que é a psicose. É preciso ter, sim, lei para a criança, mas é preciso ter também, vamos dizer, o limite, o equilíbrio. Então, ela vai fazer com que você volte, se resgata o seu eu verdadeiro. Não é mais o que eu quero que o outro pense, não é mais fazer para me agradar, não é mais para ser aceito, mas ser eu que tenho que fazer essas escolhas. Que é qual é o fim dele? É devolver a você, devolver a esse ser o que é dele. Que no caminho da vida, todo o nosso processo, nesses conflitos internos, qual é o conflito interno? É aquela dualidade, é a ambivalência entre eu posso ou não posso, eu vou ser amado ou não vou ser amado. Papai disse, mamãe disse, eu quero fazer ou não quero fazer. Ou sucessos externos. Sabe, às vezes, nós estamos adoecidos, mas dentro de uma profissão, dentro de uma vida, de um casamento, de um relacionamento. Mas se eu sair desse relacionamento que dizem que é tão bom, que dizem que eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa privilegiada. Se eu sair desse meu trabalho que me dá um dinheiro tão bom, mas que para mim me sufoca tanto, são os sucessos externos, tá? Que às vezes a gente não consegue sair. Então, o que ele perdeu ou não pode desenvolver. Então, gente, essa é a aula de hoje.